todo herói tem um anti-herói que sempre tá acompanhando ele, né? Naruto, Sasuke, Goku e Vegeta, Superman, Batman. E o Sonic? Ele tem uma contraparte que age como anti-herói? Sim, ele tem. E hoje a gente vai contar um pouco mais sobre esse cara, o Shadow, que por muito tempo foi chamado de aquele Sonic preto, não é verdade? Vem comigo se vocês querem saber mais sobre esse cara, vamos lá. Boa noite. É um grande prazer encontrá-lo cara a cara, finalmente, Sonic. Tudo começou com um homem chamado Gerard Robotnik, né? Um grande gênio da ciência, que como o próprio sobrenome diz, é um parente do Dr. Eggman Robotnik, mais precisamente ele era o avô do Eggman. Como um viciado fanático por ciência que ele era, né, ele utilizou todo o imenso intelecto que ele tinha para criar a forma de vida definitiva, que ele chamou de Projeto Shadow. Ei, Peter, eu já ouvi falar nisso antes, hein? Exatamente, o início da história do Shadow é muito semelhante à história do Apocalipse. Dá até para fazer uma lista só de forças de vida definitivas. Vocês querem uma lista dessa? Então deixa um comentário aí embaixo sobre isso que eu trago para vocês. Mas ao contrário do cientista que criou o Apocalipse, que só queria criar um tipo de guerreiro perfeito, o Gerard Robotnik iniciou o projeto Shadow com a intenção de revolucionar a sociedade em busca do segredo da imortalidade. Mas ele não fazia isso por ser um homem bom, mas sim porque a neta dele, que se chamava Maria, estava morrendo por conta de uma síndrome de neuroimunodeficiência. O que pra mim não faz sentido é, porque o nome de um projeto que visa curar doenças se chamaria Projeto Shadow. É como lançar uma nova linha de bonecas para meninas de 5 anos de idade e colocar o nome dela de Rambo. Ok, tô brincando, lógico. Na verdade, a explicação é que o Shadow surgiu a partir de um pacto secreto do projeto com uma raça alienígena com a mentalidade de colmeia chamada Black Arms. E foi assim que o Shadow nasceu. Para se tornar a forma definitiva, foi usado o DNA de ouriço, porque o avô do Dr. Eggman já tinha percebido que ouriços são ótimos canalizadores de energia, que é o que explica a facilidade que o Sonic tem em usar os poderes com as esmeraldas do caos. E por isso o Shadow também é um ouriço. O Shadow basicamente foi criado para ser usado como cobaia de experimentos. Ele iria ser submetido a doenças, ele iria se curar sozinho e assim ele passaria essa imunidade adiante. Só que durante anos servindo de cobaia para todos esses experimentos, ele acabou se apegando a Maria. Ela se tornou a única amiga que ele realmente tinha. Só que, para variar, deu treta. O que aconteceu foi que os governos não gostaram da ideia de fazer uma aliança com os Black Arms, afinal, eles eram aliens e eram extremamente hostis com a humanidade. E foi aí que os governos mandaram soldados para acabar com o Projeto Shadow. Em meio a essa confusão toda, né, durante a fuga, a Maria acabou sendo baleada e, infelizmente, ela bateu as botas. Morreu. O Shadow foi capturado e colocado em estado de hibernação durante 50 anos, até que ele acordou disposto a matar todo mundo por vingança. Mesmo aquelas pessoas atuais não sendo aqueles que mataram a Maria. Na verdade, depois de 50 anos de hibernação, o Shadow acordou com só alguns resquícios de memória. Então ele começou a se questionar quem ele era realmente e qual era o propósito da existência dele. Resumindo, ele tinha amnésia. O que ele fez dali em diante é mostrado justamente no jogo Shadow the Hedgehog. Um tipo de entidade apareceu pro Shadow e deu para ele a missão de reunir as 7 esmeraldas do caos. Mas o Shadow ficou se perguntando por que ele faria isso? Por que ele deveria seguir as ordens de alguém que ele não faz a menor ideia de quem seja? E essa entidade diz que em troca do serviço do Shadow, ele iria tirar todas as dúvidas que estavam atormentando ele. O Shadow então aceitou, né, e partiu em busca das esmeraldas do caos. E prontamente conseguiu todas elas. Aquela entidade, na verdade, era um membro dos Black Arms, e como o Shadow tinha parte do DNA deles, eles estavam tentando puxar o Shadow pro lado deles, enquanto o Sonic e os amigos dele estavam tentando fazer o mesmo, né? Só que contrário. Nesse jogo, inclusive, o jogador se depara a todo momento com a escolha entre o bem e o mal, mostrando que sim, o Shadow é um anti-herói. O Shadow, né, assim como o Sonic, é um ouriço, mas não 100%. Ele é um híbrido entre ouriço e os Black Arms. Ao contrário do Sonic, que corre, o Shadow patina. E muitos acreditam que ele é até mais rápido que o próprio Sonic. Mas por ter o DNA dos Black Arms, ele consegue atirar lâminas de energia e até mesmo se teletransportar. Por que isso aí seria útil em algo que serviria para curar doenças? Não sei, mas enfim, segue aí. O Shadow também consegue assumir a forma super, ficando dourado e ganhando poderes de super força, invulnerabilidade, voar, atirar energia, até mesmo parar o tempo com o controle do caos.
caos. Além disso, o Shadow é o único personagem, fora os robôs, que usa armas de fogo. Durante o jogo, ele se depara com várias armas que são deixadas exatamente pelos soldados. E ele não tem pudor nenhum de usar armas de fogo. Ele usa mesmo quando tem que usar. Badass demais. Agora vai aqui algumas curiosidades sobre o personagem, ok? Originalmente o nome dele não era para ser Shadow, mas sim Therius, uma palavra japonesa que significa reflexo de, que fazia referência ao fato dele ser um tipo de contraparte maligna do Sonic, né? Com poderes, com aparência semelhante, bem a estilo Superman e bizarro, Goku e Goku Black, ou sei lá, Flash Reverso, por exemplo. O problema é que os produtores não gostaram do nome Therius, porque ele era difícil de pronunciar, então o nome foi trocado para Shadow. Porque além de passar a mesma ideia do significado, né, sombra, a sonoridade do nome tinha mais a ver com a proposta da personalidade dele, e a sonoridade era mais atrativa pro ocidente, né? Era muito difícil pro ocidente falar uma palavra japonesa. O Shadow é em média mais poderoso do que o Sonic, só que ele pode ficar ainda mais forte, porque ele usa anéis inibidores, que são argolas que ele usa nos pulsos. Ele já tretou com o Sonic várias vezes, e na maioria ele venceu, e também já ajudou o Sonic. Só que o Shadow normalmente mostra é só uma pequena porcentagem do poder dele, porque na verdade ele é tão poderoso que ele precisa usar esses anéis, porque o uso do verdadeiro poder que ele tem pode até mesmo matar ele, como se fosse tipo um tipo de Kaioken, que eleva o poder do usuário para além do próprio corpo dele que consegue suportar. Mas assim, curiosamente, né, embora o Shadow seja assim mais forte, mais rápido que o Sonic, na verdade ele não é mais rápido, tá? O Shadow só é rápido, capaz de superar a velocidade do Sonic em alguns momentos, porque ele usa sapatos especiais que ele basicamente usa para patinar no ar, como se fosse uma prancha voadora, daquelas que você viu lá em De Volta ao Futuro. Uma outra coisa interessante é que o motivo pelo qual o Shadow usa armas de fogo é porque os fãs pediram. Quer dizer, mais ou menos. Na verdade, o que rolou foi que um fã mandou para os produtores uma arte conceitual de como seria o Sonic caso usasse armas de fogo, e pediu que o Sonic usasse essas armas que ele tinha desenhado. Mas os produtores pensaram que isso poderia marginalizar o Sonic. Mas como o Shadow já era marginalizado por natureza, então eles pegaram essa referência e jogaram isso no Shadow, e ficou bem bacana. No final de Sonic Adventure 2, o Shadow cai de fora da atmosfera e era para ele supostamente ter morrido. O que acontece é que no final, ele e o Sonic se aliam para impedir a colisão de uma base espacial gigante com a Terra. O impacto poderia causar, com certeza, real destruição. Então o Sonic e o Shadow combinaram os poderes dos dois na forma super, ou seja, Super Sonic e Super Shadow, para apagar aquela base espacial da existência. Essa mesma cena acontece no anime Sonic X, só que no anime a gente pode ver que o Shadow se livrou dos anéis inibidores para fazer isso. O problema é que isso deixou o destino do Shadow em aberto, exatamente porque os produtores não sabiam como é que seria a aceitação dos fãs pelo personagem. Como os fãs adoraram isso, ele voltou alguns jogos depois, mostrando que ele não morreu pela queda de fora da órbita. Numa pesquisa que a própria SEGA realizou com milhares de fãs para saber qual era o personagem mais popular daquele universo, o Shadow ficou em segundo, perdendo só pro Sonic. Aí não tem como, né? Mas a rivalidade entre eles era tanta, galera, que a diferença era de só 10 votos. E a distância entre o Shadow e o terceiro colocado, que era o Knuckles, era gigantesca. E o fato é que o Shadow só possui um jogo próprio em que ele é o protagonista porque os fãs pediram muito. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, um anime próprio do Vegeta e do Sasuke? Eu consigo, mas esses animes não existem. Mas o Shadow sim conseguiu um jogo próprio por conta de tamanha popularidade que ele tinha com os fãs. Isso mostra o quão apaixonados pela mitologia do Sonic os fãs da série são. Eles realmente são muito, muito fãs todo esse universo. Não é de agora, né, que eles se mobilizam para mudar o visual do protagonista, como aconteceu no filme do Sonic, né, com o Sonic Chernobyl. Enfim, eles já tinham feito petições pro Shadow não só voltar, como ganhar um game próprio, já que era para ele ter morrido em Sonic Adventures 2.